Fala aí, galera do Jogo Sem Preconceito. Hoje nós estamos aqui andando com o nosso projetinho de Assembly Z80 aqui no Jogo Sem Preconceito. A gente começou um projetinho para começar a desenvolver um joguinho em Assembly. Então pegamos lá o Cryptologic do Odyssey e estamos tentando fazer um demake desse Cryptologic para o MSX. E quem tem acompanhado os vídeos desde o início, desde o primeiro vídeo, sabe que agora nós estamos montando a parte de efeitos sonoros, né? A gente está tentando replicar os efeitos sonoros do Odyssey no MSX. E esse é o terceiro vídeo dessa série do PSG do MSX, onde hoje nós vamos rever um pouco das teorias que nós vimos no primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente montou mais ou menos o som como a gente queria usando o Basic. E hoje nós vamos lá para o computador daqui a pouquinho fazer o nosso comandinho Play Note, para que a gente possa tocar uma sequência de notas e fazer um efeito sonoro legal usando o PSG do MSX. Então, para quem lembra do primeiro vídeo, a gente sabe que o PSG do MSX tem 3 canais de som, o A, o B e o C, sendo que no nosso joguinho a gente vai usar só o canal A. Então aqui a gente vai representar só os registradores que envolvem o canal de som A, que é o canal de som que a gente vai utilizar para gerar os sons, né? Além disso, ele tem 2 portas de dados, que nós não vamos utilizar no nosso exemplo, porque essas 2 portas de dados elas mexem com o leitor de cassete e o joystick. Ainda não é momento para a gente mexer nisso, mas elas estão lá no PSG, então é bom vocês saberem disso. Além disso, a gente sabe que o PSG, o que PSG significa Programmable Sound Generator, ele é exposto ao MSX por 3 portas, sendo uma porta de endereço, que é a porta A0H. Essa porta de endereço pode ter valores de 0 a 15 e é relativo ao registrador que você quer alterar no PSG. Então, se você quer alterar o registrador 0, você carrega a porta de endereço com AH0. Se você quer, sei lá, o registrador 7, que é o mixer, você vai lá, 7 no H0. A gente também tem uma porta de escrita de dados, que é a 1H, que quando você joga os dados para lá, você escreve esses dados que você mandou para essa porta, para a porta que está configurada na H0. Então vamos supor que você quer botar o valor 15 na porta R8, por exemplo, no registrador 8 do PSG. Você vai configurar a H0 com 8 e o AH1 com 15. Aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever 15 no registrador 8 do PSG. Tudo isso aqui a gente já viu no primeiro vídeo dessa série do PSG aí. Se vocês quiserem, volta aí 2 vídeos que vocês vão encontrar isso aqui na prática, tá? E nós temos também uma porta de leitura de dados, que é essa A2H. Essa porta A2H é a porta que, quando você quer ler o registrador que está carregado no AH0. Então, por exemplo, quando você carrega lá o AH0 com um valor qualquer, sei lá, 7, você pode ler essa porta aqui para ver como é que está o mixer que está carregado. O PSG também tem um gerador de ruído. Esse gerador de ruído é o registrador 6 e você manda uma frequência para ele de ruído para que ele gere o ruído no formato que você quiser. Ele também tem o registrador 7, que é o mixer. Esse registrador é muito importante, que esse é o mixer que liga e desliga os canais de som. Então esse aqui é o formato do mixer. No formato do mixer a gente tem, sempre começa com um 0, para a gente não danificar as portas de entrada e saída, porque esse registrador ele também é relativo a essas 2 portas de dados aqui. Então você sempre carrega com 1 e 0, justamente para não mudar as direções das portas de entrada e saída do PSG e não ter nenhum problema com o seu MSG real aí. E aqui nós dizemos quais canais estão ligados e quais canais estão desligados. Então, lembrando que isso aqui é contraintuitivo. Ou seja, você desativa com 1 e ativa com 0. Então, no nosso caso, a gente vai passar, como a gente está trabalhando com o canal de som A e não estamos trabalhando com nenhum ruído, a gente vai mandar tudo 1 e o 0 para ativar o canal de som A. Vamos supor que a gente quisesse ativar o ruído do canal A, por exemplo, a gente poderia passar 0 aqui
E aí a gente estaria ligando o som do canal A e o ruído do canal A. O registrador número 8 é o registrador de modo, sendo que esse modo é o modo da amplitude, né? A gente pode ter o som fixo ou modulado, nesse caso. Fixo, a gente vai ter uma amplitude única para toda a duração, ou seja, o volume não vai variar, que vai ser o caso que a gente vai usar. A gente vai passar zero aqui, porque a gente vai querer uma amplitude fixa, mas você pode fazer o modulado, ou seja, você pode fazer o som, a amplitude do som mudar durante a sua execução, e aí a gente passaria 1 nesse cara aqui para conseguir isso, né? E a amplitude é o volume propriamente dito, né? Então, no caso, se a gente passar aqui o modo 0, que é o modo fixo, a gente pode passar valores de 0 a 15, onde 0 é o volume mais baixo e 15 é o volume mais alto, e esse volume é fixo. Vamos lá. Quando a gente usa aqui o modulado no R8, a gente, ao invés de passar um valor de amplitude fixo aqui, a gente vai passar uma fórmula envoltória, que aí você vai sentir a amplitude desse som variando. Esses aqui são os valores possíveis, ou seja, a gente passar 0, 0, qualquer coisa, a minha envoltória vai ter esse formato. Se a gente passar 0, 1, qualquer coisa, ele vai ter um formato muito parecido, para não dizer igual. Se a gente passar 1, 0, 0, 0, ele já vai ter um formato mais parecido com um eletrocardiograma, sei lá. Se passar 1, 0, 0, 1, a gente vai ter um formato parecido com esse aqui. Se a gente passar 1, 0, 1, 0, a gente vai ter esse formato que lembra um pouco esse, mas ele é um pouco mais extenso, tem uma frequência um pouco maior. Aqui, ou melhor, a frequência um pouco menor, desculpa. Aqui, 1, 0, 1, 1, a gente tem uma coisa muito parecida com essa, mas invertido. Aqui, 1, 0, 0, ele vai ter um cara parecido com esse, e assim vai para todos os tipos de envoltório. Isso aqui tem lá no livro vermelho da MSX. Quem quiser olhar esses formatos, testar com envoltório, com amplitude variável, para ver o que cada um desses volumes aqui, que essas amplitudes significam, é só entrar lá e configurar os registradores. De repente, no futuro, eu faço até um exemplo mostrando isso aqui para vocês, tá? Talvez no próximo projeto a gente mexa um pouco com isso, só para vocês verem. E a nota propriamente dita, né? A nota propriamente dita, ela entra aqui no período. Então, como a gente está falando aqui de canal A, o canal A usa os registradores R0 e R1. O canal B usa R2, R3. E o canal C usa R4 e R5. Todos esses valores, todos esses registradores são tratados da mesma forma. Do R0 ao R5 são todos tratados da mesma forma, como a gente está mostrando aqui. A gente vai mostrar só o R0 e o R1, porque a gente está trabalhando com o canal A. Então vamos lá. A frequência mestre do nosso MSX, do PSG, é 111.861. Então, para a gente conseguir os valores de frequência que a gente quer, a gente vai dividir o valor da frequência que a gente quer encontrar, que é x aqui. A gente vai dividir a frequência mestre pela frequência que a gente quer encontrar. Então, aqui no registrador, a gente pode ter valores que vão de 1 a 4.095. 4.095 é mais do que 8 bits. A gente precisa exatamente de mais 4 bits aqui para representar um valor até 4.095. Então, o registrador 0 ele vai ter os bits menos significativos, LSB, LS Significant Bytes.
bits, ou seja, são os bits menos significativos. Então a gente vai começar a preencher aqui. E se a gente precisar de mais bits, e a gente pode precisar, porque aqui pode ter valores de 1 até 4095, a gente usa os bits de baixo. E é por isso que cada canal tem 2 registradores para frequência. Então vamos lá. Aqui, nesses 2 registradores, a gente tem que botar o valor que a gente quer dividir, ou seja, o divisor, para que a gente possa encontrar a frequência. Então a gente sabe que o Lá central é 440. Então se eu quiser achar qual valor eu tenho que jogar aqui, eu tenho que dividir, no caso aqui, seguindo a fórmula, eu tenho que fazer 440x é igual a 111.861. E aí a gente vai dizer que o nosso x é igual a 111.861 dividido pela frequência que a gente quer encontrar, que é 440. E aí, para a gente ter um Lá central nesse cara, a gente tem que jogar lá 254. Então, para a gente fazer 254 em binário, a gente liga esse e desliga esse. Por quê? Porque isso aqui, se a gente ligasse esse 1 aqui, seria 255, que é o valor máximo que você pode representar com essa quantidade de bits. Então, se a gente colocar um 0 aqui, a gente vai ter 1 a menos de 254. Então, isso aqui é 254 na base 2, em binário. E aí, como é que a gente preencheria esses caras? Para a gente preencher 254, a gente usaria todos os bits do registrador 0, que são os menos significantes. E como 254 é possível de ser representado em 8 bits, a gente não precisa ligar nenhum bit da R1. Então, assim fica a configuração de R0 e R1 para o Lá central. Então, essa é a teoria que a gente precisava para a gente conseguir fazer um Lá central no nosso PSG do MSX. E agora nós vamos para o computador para ver toda essa teoria aqui na prática. Como é que a gente vai fazer isso lá no nosso comandinho Playnote, que é o que a gente vai ver agora lá no computador. Isso aí, galera. Terminamos a nossa teoria lá no nosso último segmento. E agora vamos começar a fazer esse comando Playnote aqui. Que agora é hora da gente ver, tentar tocar um som completo, como a gente tocou lá no último vídeo lá do Basic. Então aqui eu tenho o código como ele estava antigamente, né? Eu peguei aqui o código antigo para a gente acompanhando as mudanças que a gente vai fazer. Esse aqui foi o último código que a gente gerou, que tocava só uma nota. Então aqui no código antigo a gente criou lá um careta chamado canais de som, né? E simplesmente testou ele. Para esse exemplo que a gente vai fazer agora, como a gente quer ter um módulo genérico para tratar desse chip aqui, Y38910, a gente vai lá na nossa pastinha hardware, que é essa pasta aqui, e dentro desse cara a gente criou esse cara aqui, o AY38910.asm, para que a gente possa isolar tudo que é relativo aos nossos códigos do PSG dentro desse módulo aqui. Então, no futuro, quando a gente precisar referenciar os comandos que a gente já criou, a gente simplesmente vai adicionar esse AY38910 nos projetos futuros e a gente já vai ter pronta uma série de funções que a gente vai usar para trabalhar com PSG, né? Então, aqui eu criei um cabeçalhozinho explicando algumas coisas do PSG, basicamente toda aquela teoria lá que a gente já viu lá no quadro branco, no segmento anterior. E aqui eu criei uma tabela de conversão de notas em frequências, tá? Ou seja, lembra que lá no Basic a gente tinha lá as notas, a gente definia as oitavas da nota para fazer o comando sound?
Pois é, aqui eu tentei seguir mais ou menos um esqueminha. Então o Si aqui é o Dó. C1 seria o Dó na primeira oitava. D1 é o Ré na primeira oitava. E1 é o Mi na primeira oitava. E assim vai. E aí eu fiz aquela conta lá do dividir para a gente saber qual o valor que a gente teria que carregar. Então, por exemplo, se eu procurar aqui o Lá central, lá, você vai ver que a gente tem um cara aqui, ó, tá vendo 246? É aproximadamente aquele valor que a gente colocou lá de 244. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Enfim, esses valores aqui eu copiei daquela nossa referência que a gente viu lá no primeiro vídeo, que é aquela referência que tinha as notas e as frequências de cada nota. Então eu dei uma aproximada aqui e botei esses valores de frequência. Então, por exemplo, um C8 é 4.186, que a gente tem que jogar lá nos nossos registradores R0 e R1. Depois, o que eu fiz? Aqui, eu comecei a carregar os nossos registradores. Outra mudança importante que eu fiz aqui foi o seguinte: lá no código antigo, a gente estava trabalhando com as portas. Então aqui, A0, A1 e A2, que é respectivamente a porta de endereço, a porta de escrita e a porta de leitura, certo? Só que vocês lembram que eu falei para vocês que para manter o código padronizado, o ideal é sempre a gente usar as funções da BIOS. Eu já falei isso aí várias vezes nos vídeos anteriores. Então, esse programa aqui de essa função aqui de setRegister, que está usando comandos Alt, eu troquei por uma única função. Isso tudo aqui virou uma única função da BIOS do MSX, que é essa função aqui, write_psg, que essa função automaticamente já escreve para a gente lá nos registradores do PSG, sem a gente precisar se incomodar em preencher o registrador usando o Alt. A gente pode cometer um erro, fazer um Alt da morte aí e danificar o nosso computador. Além do que, toda vez que a gente usa as funções da BIOS, o nosso código fica mais compatível com qualquer versão de MSX que tem aquela BIOS. O write_psg, que é essa função aqui da BIOS, ó, vou até puxar a referência aqui para vocês verem. Ele usa dois parâmetros, sendo A, o número do registrador do PSG que eu quero escrever, e o E, os dados que eu quero mandar para ele. Então eu também coloquei isso aqui na função. Ó. A é o registrador, E são os dados a serem enviados. Então aqui a gente já reescreveu o código para usar com a BIOS da MSX. E aí a gente vai criar o nosso comando playNote. Nosso comando playNote ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro são os bytes menos significativos da nota que a gente vai tocar. E o C, os bytes mais significativos da nota que a gente quer tocar. Então, por exemplo, se a gente quiser tocar lá o C8, né? A gente vai ter que jogar lá 4.186. Então, a gente vai precisar de bytes mais significativos e bytes menos significativos. Que nem eu expliquei lá na teoria do quadro branco. Então, aqui, eu pego, como eu carreguei em BC, a nota que eu quero tocar, eu carrego no registrador A o valor 0, porque eu quero carregar o R0 do PSG. B, o valor que veio aqui, o LSB, os bytes menos significativos. E eu vou lá na setRegister, que vai escrever isso no registrador 0 do PSG. Aí eu pego o C, que são os bytes mais significativos, e jogo no registrador 1. Então aqui, nessa parte do código, eu estou montando os registradores 0 e 1 com a nota que eu quero. Então, por exemplo, se eu botar esse valor aqui, 4.186, eu estou jogando um C8 para ele lá.
Então, botei a nota que eu quero aqui. Aqui eu estou setando a amplitude que eu quero. No meu caso, eu quero uma amplitude alta, então eu botei aqui 15 logo. Lembra que esse byte aqui era o byte do modo? Como o meu modo vai ser fixo, porque eu não quero que a amplitude varie. Então eu estou jogando 15, então isso aqui na verdade eu estou carregando o volume que eu quero. Eu quero o volume 15. Entre o volume 0 e 15, esse aqui é o valor de volume mais alto que eu posso carregar. Aqui é o mixer, que é o R7. Aqui ó, 7 é o R7. 0 não muda, porque são aqueles valores lá das portas de dados para cassete joystick. E aqui eu estou desligando todos os canais, menos o canal A, o canal de som A. Então aqui, quando eu faço isso, ele começa a tocar o valor que tiver lá no A. E aqui é o período. Lembra lá no Basic que a gente tinha um valor L64, por exemplo, que dizia por quanto tempo a nota vai ser tocada? Isso aqui eu estou fazendo uma pausa no meu processamento, nesse trecho de código, para quando esse valor estiver carregado lá, ele ficar carregado por esse período aqui, ou seja, ele vai durante esse período de tempo que eu defini aqui um valor de 16 bits, de 12.000, ele vai ficar nesse loop, NOP no operation, ou seja, esse comando aqui do assembly significa que eu não estou fazendo nada. É simplesmente para dizer, ó, gasta um ciclo de CPU aí sem fazer nada. E aqui eu tenho um loop de 16 bits, onde eu vou ficar indo de 12.000 até 0. Então eu tenho 12.000, aí eu tiro, fica 11.999, 11.998 e faz até dar o 0. Quando der o 0, eu saio do loop. E quando eu saio do loop, quando eu termino o loop, ou seja, quando eu faço todos eles, eu vou ficar aqui, acabou o loop, eu estabeleço silêncio, porque eu já terminei de tocar aquela nota. E aqui eu simplesmente desligo o canal de áudio que eu tinha ligado lá, que é o A. Isso aqui eu estou tocando uma nota só, tá? Vocês lembram que lá no nosso sonzinho que a gente montou lá no Basic, a gente queria várias notas tocadas em sequência? Para isso eu usei a library. Então eu fui lá na nossa biblioteca, criei uma função nova lá na nossa biblioteca, que é tocar o som de embaralhamento. Então o que eu vou fazer nessa função aqui da biblioteca de tocar o som de embaralhamento? Eu vou tocar aqui, por exemplo, um Dó em primeira oitava, ou seja, eu vou botar a frequência 33 em BC. E depois eu vou chamar o Play Note. Quando eu chamar o Play Note, aqui, os meus valores B e C vão estar carregados com o valor desse label C1 aqui. O label C1 é 33. Então é como se eu estivesse jogando aqui para BC 33. E aí eu vou tocar a nota 33 durante esse período e vou calar a boca. E aí eu vou voltar para a biblioteca, onde eu vou carregar com um D2. Então eu vou fazer aqui um Ré em segunda oitava. Aí aqui vocês vão ver que o Ré em segunda oitava é 73. Então BC vai ter 73 aqui. Daí eu vou fazer tudo isso aqui para tocar o 73. Silêncio e vou voltar. E a gente vai fazer isso sucessivamente para o E3, F4, G5, A6 e B7. E esse vai ser o nosso som de embaralhamento. Então já temos na biblioteca uma função que toca o som de embaralhamento. Já temos uma biblioteca específica do AY3, 8, 9, 10 que toca notas. Agora falta a gente colocar lá no nosso protótipozinho o som.
para tocar essa função da biblioteca aqui. Cadê a biblioteca? Eu fechei a biblioteca. Abri aqui a biblioteca. Então, a gente tem que chamar essa função aqui, som embaralhar, lá na hora que a gente embaralha. A gente faz embaralhamento dentro desse ASM aqui, embaralhar. Então, aqui, ó, quando eu gravei todo o meu embaralhamento, eu dou um call no som embaralhar. Fechei a biblioteca de novo. Quando eu terminar aqui de fazer o embaralhamento, eu vou chamar o meu som embaralhar. O meu som embaralhar vai configurar todas as notas que eu tenho que tocar, em que ordem. E o meu AY3, 8, 9 e 10 vai tocar essas notas por esse período específico. É possível também colocar um outro parâmetro aqui para a gente mudar esse período, né? Vamos supor que nem todas as notas que a gente queira tocar com o mesmo período. A gente pode botar aqui DE como parâmetro e a pessoa jogar um valor diferente para DE aqui para ter um período diferente. Como nós estamos tentando simular os sons do Odyssey, eu não vi necessidade de a gente fazer isso agora nesse momento, mas é um bom exercício de casa, um bom exercício para quem queira parametrizar aí mais. Essa função seria fazer o DE, parametrizar o DE para a gente poder parametrizar o período. Isso aqui seria aquele L do Basic. Então vamos ver isso aqui funcionando, galera. Vamos pegar aqui o... Lembrando sempre que esse código, vocês não precisam digitar isso tudo. Vocês podem pegar esse código lá no nosso jogosempreconceito.com.br. A gente tem aqui no nosso repositório do Jogo Sem Preconceito, que é esse repositório aqui que vocês estão vendo. A gente tem esse cara aqui, Cryptologic Z80, MSX. Esse aqui é o nosso Cryptologic. E se vocês clonarem esse cara vindo aqui no clone, né? Vocês podem clonar o repositório. Aqui. Para as máquinas locais de vocês. Lá no início, bem no início do nosso curso, uma das primeiras coisas que eu faço é ensinar a usar o nosso queridíssimo Git Desktop para vocês clonarem aí o código de vocês. E vocês podem ser felizes assim. Então vamos compilar isso aqui. Vou chamar um terminal aqui para vocês verem. Ó. Terminal, new terminal. Ponto barra errada. Make home, para fazer a nossa home. Buildamos a nossa home. Vamos lá no Catapult do nosso queridíssimo OpenMSX. Vamos rodar o CryptoROM. E vamos ver se ele faz o som do embaralhamento. Espero que vocês estejam conseguindo escutar aí. Ouviram o barulho do embaralhamento? Vou aqui. Vou botar de novo para ver se vocês escutam de novo. Ouviram o barulho do embaralhamento? Então é isso, era esse o objetivo de hoje. Fazer o barulho do embaralhamento para vocês. E agora nós podemos andar esse cartão lá no nosso projeto. Que eu idiotamente fechei aqui. Repositório errado. Vamos lá nos projetos. Já criamos o som de embaralhamento. Já podemos dar esse cara como fechado. E para a próxima semana a gente vai criar mais 2 sons. Um som para quando o cara entrar o valor certo. E um som para quando o cara entrar o valor errado lá no nosso protótipo. Então, para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E a gente ainda vai mexer um pouquinho com isso aqui nesse cartão.
E depois que a gente terminar esses últimos sons, a gente vai começar a brincar com uma coisa muito mais divertida, que é o chipset de vídeo do MSX. Então fiquem ligados que mais pra frente vai ter muito mais. Lembrando que toda a teoria do curso está em jogosempreconceito.com.br. Você pode entrar lá no meu blog e ler. Tem muito material escrito lá para vocês acompanharem. Continuem observando aí os vídeos para quando tiver mais teoria e sejam felizes. Um abraço, galera.